Bom dia, meus queridos alunos. Como vocês estão? Tudo bem? Dando continuidade ao estudo sobre as colunas do caráter, hoje nós vamos ver mais duas colunas. Como todos vocês bem sabem, durante esse bimestre nós trabalhamos as colunas do caráter. Falamos sobre confiabilidade, respeito, responsabilidade, justiça, consideração e cidadania. Na aula passada, o professor Felipe, ele falou sobre confiabilidade e respeito. Hoje nós vamos ver mais duas colunas que é o resumo do que nós já vimos em sala de aula. E agora nessas aulas EAD nós estamos resumindo aquilo que nós já vimos durante as nossas aulas. Tá certo? As nossas próximas colunas é responsabilidade e justiça. São colunas importantíssimas para o nosso desenvolvimento quanto pessoa, seguindo as orientações que emanam ou que procedem da palavra de Deus. Então vejam só, a responsabilidade ela nos aponta a cumprir alguns princípios que a palavra de Deus nos tem orientado. E esses princípios eles servem para que cresçamos fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus considera como correto, dando para nós uma postura ideal com que o texto sagrado nos orienta. Veja só, dentre os princípios que eu destaquei em responsabilidade, que é o nosso dever, ou que é a nossa responsabilidade, estão esses três que vocês observam nesse PowerPoint. Cumprir os nossos deveres faz parte da nossa responsabilidade. Pensar sempre antes de agir, não agir precipitadamente, pensando nas consequências para que não sejamos surpreendidos com consequências ruins, considerando sempre os resultados daquilo que fazemos, ou seja, considerar as consequências. Colossenses capítulo 3, no verso 23, a palavra de Deus diz assim para nós: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, que nós possamos aplicar o princípio estabelecido na palavra de Deus no livro de Colossenses, que diz que tudo que nós fizermos nessa vida, todas as nossas ações, que possamos fazer de todo o coração, não relaxadamente. Isso porque o que nos move é que o que fizermos nessa vida, vamos fazer como que se estivéssemos fazendo para o Senhor e não para os homens, conforme a orientação bíblica. Então, que vocês possam colocar nos seus corações que nós devemos, com base na palavra de Deus, orientados pela palavra de Deus, cumprir o princípio da responsabilidade, que é uma coluna do nosso caráter. Devemos cumprir os nossos deveres, devemos pensar antes de agir e devemos considerar as consequências de nossas ações. Não esqueçam, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Gente, a nossa próxima coluna do caráter, ela vai falar sobre a justiça. Nós vivemos em um mundo que nós anseiamos, necessitamos, desejamos por justiça. Queremos viver um mundo justo. Quem não gostaria de viver um mundo justo? Um princípio que eu extraio dessa coluna é que nós não devemos julgar precipitadamente. O que é justiça? Nesse caso aqui, justiça é fazer o que é correto, fazer o que é justo diante de Deus. Provérbios 21 e 21 traz para nós uma lição preciosíssima,
Que nós, que eu, que você só tenhamos a ganhar, só temos a ganhar se nós aplicarmos esse princípio nas nossas vidas. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Perceba que a palavra de sabedoria transmitida no livro de Provérbios, que são instruções para a vida, para que andemos de forma agradável diante de Deus, nos ensina que quem segue a justiça e a lealdade encontra justiça, encontra vida, justiça e honra. Que Deus possa colocar no seu coração, meus queridos, todas as lições que nós vamos aprender com as nossas aulas, sabendo que essas colunas, elas nos fortalecerão para a vida. Não esqueça da coluna da responsabilidade e da coluna da justiça. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Na próxima aula nos encontraremos novamente. Grande abraço. Tchau.